Boa noite, Lucas. Boa noite, tudo bem? Ave Maria. Salve Maria, conseguimos. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, desculpa o atraso, um minuto, porque Tranquilo? eu não sei mexer muito bem, daí eu fiquei sendo ajudado aqui. Você me ajudou. Mas Eu tô te ouvindo um conseguimos. pouquinho baixo. Deixa eu ver agora. Melhorou, melhorou. Era meu volume aqui. Pronto. E aí, cara, como vocês estão aí? Queria muito saber como funciona a Conferência Chesterton aí. Eu nunca. Como funciona? Pois é, inicialmente, quando eu pensei em criar uma confraria, eu pensei, na verdade, há uns 2 anos atrás, em criar alguma página, algo relacionado a Sheffield, né? Só que nesse ano, como teve a quarentena, eu fiquei sem trabalhar. Eu falei, tem que ser agora. Se não for agora, não vai acontecer nunca. Daí eu tive essa ideia de criar essa confraria, né? Por enquanto ainda sou só eu, mas já tenho Sim. alguns amigos já em mente para poder compor essa confraria. E nosso intuito também, como nós aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, temos poucos grupos de apologética, de defesa, de ensino, a ideia seria criar um grupo para formar homens. Falar sobre Nossa, masculinidade, falar um pouco sobre família também, que normalmente quem faz mais isso são as mulheres, né? sim. E eu acho que os homens têm que ser homens, então achei uma Vital, iniciativa né? muito boa. Isso. Tal. Eu acho que é interessante o trabalho de vocês aí de fazer divulgar o Chester, né? É como Sim. que fecundar uma terra nova. E digamos que é muito fácil, né? Fecundar uma terra que já está toda feita, todo mundo conhece Chester e tudo mais. Mas começar a fecundação do zero, contando só com a graça, então esse é o mérito, né, que se é de ter, né? Acho muito louvável. E ainda mais Sheffield que não só aqui, mas em todo o Brasil, muitas pessoas o conhecem pelas frases, né? Então consideram só um frasista e não conseguem enxergar a fundo o conteúdo. Então, por exemplo, Não há nada de quando eu mais faço, extraordinário que um homem e uma mulher ordinário. Todo então, mundo pelo Chester é assim, né? quando eu Todo coloco mundo. uma arte com algum conteúdo mais pesado, eu percebo que tem menos curtidas, porque o pessoal não tem mais aquela tendência a ler o assunto, a querer entender. Aí, então, por exemplo, quando eu coloco uma frase, temos que provar que a grama é verde. Como a frase é curta, todo mundo, ó, curtida, curtida. Mas quando o pensamento é mais denso, o pessoal não tenta adentrar, então se você tem que colocar nas pessoas esse pensamento de adentrar e entender que o autor não é só frases, né? Ele tem um conteúdo muito grande atrás dele, né? Muito rico. E Chesterton, mais que um ensaísta, né? Ele é um filósofo, por assim dizer, de conta própria. É isso que ele passa das duas linhas do story do Instagram, né? As pessoas só leem, né? Eu imagino, né? Quando, até duas linhas as pessoas leem bastante, né? Depois vai passando, né? Vai diminuindo as visualizações. E até por isso que quem lê Shefferton sempre vai querer reler os livros várias vezes, né? Porque você faz a marcação e quando você lê de novo, você marca mais coisas e vai marcando mais coisas. Então, essa semana eu remarquei os livros 3 vezes já, a mais. Então tá bom. Então, Tá bom e que só, né? sim, são livros muito, ainda mais Hereges, né, que falaremos hoje, é um livro muito rico, porque são 20 capítulos, mas ele fala de muita coisa, né, em um pequeno livro. Absurdamente. Fala de tudo. Não, incrível, cara, incrível. Ele é realmente incrível. Não dá pra. Foi o que a gente conversou, né? A gente conversou antes, planejando, que é impossível tratar todos os capítulos desse livro, nem a título introdutório. Sequer a título introdutório é tratar todos, né? Tem que dar uma ideia geral sobre a ideia que perpassa o livro e fazer um belo convite para que eles entrem, mas como fazer tudo, né? Assim, ler, pegar, sintetizar tudo é impossível, humanamente impossível, realmente. Daria para Então, fazer filmes ou novelas sobre o livro, porque são temas muito, muito diferentes e também temas densos, que de um capítulo você tira muita coisa. Então, dá para fazer um livro de cada capítulo e tranquilamente, né? sim. E Chesterton falava, né? Ele falou nisso nesse livro, né? Os meus adversários cometeram um grande erro, o de provocar um homem que a menor provocação está pronto para escrever um livro para responder. Então, eu acho que ele É pensou muito nisso quando certo. escreveu. Certo. Vamos ver se a gente consegue ir começando, né? A gente vai esperando colocar $53.
Vamos ver se a gente vai conversando, daí a gente vai esperando o pessoal entrando, e depois vai ficar gravado até, né? Isso fica salvo, né? Perfeito, perfeito. Então, a nossa live de hoje é sobre a segunda live, se não me engano, é a segunda live da semana sobre Chesterton, não? Ou segunda ou terceira. Porque nós vamos tratar do livro. Segunda. Vamos tratar sobre o livro Hereges de Chesterton, que é um dos principais, infelizmente, né? Ou pode ser até uma coisa boa de expor esse livro, porque é um dos livros menos conhecidos da trilogia dele. Né? As pessoas conhecem o Homem Eterno, conhecem Ortodoxia, mas o Hereges é um livro que fica meio de lado, porque as pessoas geralmente não compreendem os autores com quem ele dialoga. Quem é esse Bernard Shaw? As pessoas querem ele dialoga com pessoas mais conhecidas, né? Mas quem são esses autores, né? Então, essa vai ser muito da nossa introdução hoje. Tentar convidar, fazer um belo convite para que passem a ler Chesterton nesse livro especificamente. E é interessante para a gente introduzir um pouquinho também, uma coisa que muita gente fala, né, e é muito comum, é as pessoas já ligarem o nome hereges, né? Então, também causa uma repulsa, né? Ortodoxia, hereges. O homem eterno você já pensa em Jesus Cristo, né? Já tem uma imagem. Mas quando você fala ortodoxia, quando você fala hereges, choca demais. Então, para falar em mídia, é muito difícil você vender um livro chamado Hereges, né? Então, esse é o primeiro choque, né? E para introduzir melhor o tema, eu acho que a capa da Eclésia, dessa terceira edição, diz muito do que é o livro, né? Essa capa diz muito. Eu gosto muito de começar as lives falando da capa dos livros, porque eu acho que, ainda mais a Eclésia, faz muito bem esse trabalho, né? Que a capa do livro fala muito sobre, ou pelo menos deveria falar muito sobre o livro. E essa capa fala muito desse livro aqui. Não sei se as pessoas perceberam, mas tem um homem acima de uma igreja, olhando toda uma cidade. A gente poderia realocar essa cidade para o mundo todo, né? Então, é uma pessoa que tem uma visão de mundo muito grande. Então, ela sobe em algo que possa a elevar, no caso seria a igreja, que seria uma verdade absoluta, concreta. Ela se segura nela e consegue enxergar o mundo todo através disso. Então, o livro todo se resume a isso. Homens que não se seguravam nessa verdade e queriam olhar o mundo. Mas todo mundo que olha sem ter uma verdade absoluta, sem ter um dogma concreto, tem uma visão errada desse mundo, né? Então, quando nós nos apegamos numa verdade, daí podemos viver verdadeiramente, né? Em busca dessa verdade, né? Eu acho que muita gente compra os livros e não consegue tirar tudo disso, né? Tem uma imaginação tão grande. Falaremos amanhã sobre ortodoxia. Muitas pessoas veem também na capa uma bússola, né? Mas bússola quer dizer o quê, né? Bússola faz o quê? Você ter direção, ter sentido. Então, ortodoxia é aquilo que dá sentido para a vida. Então, tipo assim, tudo tem um sentido, né? Falta a gente adentrar um pouquinho. E quando a gente começa a falar de hereges, não sei se você vai falar isso, né? Que todo mundo sabe o que é um herege. Pode continuar, pode falar o que é herege para você. Pode falar essa parte. Não, o que eu achei muito interessante, continuando na capa, né? Eu tive uma testemunha até bem pessoal, né? Assim, o que aconteceu comigo quando eu tomei de cara com esse livro pela primeira vez. Foi numa Saraiva, uns 4 anos atrás, e eu, naquela época, estava num processo de conversão, né? Um pouco tempo mais que isso, mas lembro que eu peguei esse livro na Saraiva, já gostava do Chesterton, né? E eu senti um certo receio de mostrar para a caixa da Saraiva que eu ia comprar um livro chamado Hereges, daí ela achar tipo, que eu ia, sei lá, né? Então, de fato, o título ele assusta um pouco e pode ser um dos segredos para que, bem, a gente tenha essa obra como uma das menos lidas da trilogia do Chesterton, né? Como você disse muito bem. E que bom que está nesse ritmo, né? Cronológico, a live de hoje, o Hereges, Homem Eterno, Ortodoxia, depois o Homem Eterno. Essa é a famosa trilogia que o Chesterton escreve. Primeiro, ele escreve o Hereges, em 1905, que é a primeira obra dele. E o que mais me admira nesse livro, Danilo, é que esse livro ele escreveu antes da conversão dele, cerca de 20 a 25 anos, 17 anos antes de se tornar católico. Então, essa é a coisa mais impressionante, uma cosmovisão profundamente já católica e ainda não havia tido uma conversão formal, né, a igreja.
depois o Ortodoxia e depois o Homem Eterno, né? É, o título, ele é algo que precisa ser mais explicado, né? Sempre precisa ser mais explicado. E as pessoas, elas olham esse título, pensam, o Chester é um autor católico. Bem, o homem aqui na capa está em cima de uma cruz, então, basicamente, esse livro nada mais é do que um compêndio de anátemas, né? E ele é e não é um compêndio de anátemas. Ele não é um compêndio de anátemas caso se pense que ele está anatematizando o nestorianismo, o arianismo, ou o apolinarismo, o macedonismo, o diotelismo, tudo mais. Ele não está condenando nenhuma das heresias standard que a gente conhece por aí. Muito pelo contrário, ele toma a palavra heresia no sentido mais profundo que ela tem e mais até mesmo filosófico que ela tem, né? Heresia vem do conceito grego, da palavra grega heiresis. O termo heiresis, ele significa várias coisas, mas ele significa levantar, retirar, escolher, pegar, tomar opção por. E é justamente nesse conceito, nesse termo que Chesterton ele usa para falar de heresia. Heresia é quando eu tomo uma coisa, eu faço uma escolha de uma parte em detrimento do todo. Quando entre fé e razão, eu pego somente a razão e caio na heresia racionalista. Quando fé e razão, eu pego somente a fé, da heresia protestante, e assim por diante, né? Então, esse termo que Chesterton usa, e é assim que nós devemos entender esse livro, ele vai combater, sobretudo, heresias filosóficas. É sobretudo dessa heresia que ele trata, né? Então, essas heresias, por sua vez, elas não são encontradas em panfletos religiosos necessariamente, mas pelo contrário, elas são encontradas nos panfletos literários dos autores de sua época. E foi precisamente sobre isso que ele escreveu. Ele encontrou as heresias nos autores que menos se diziam dogmáticos e que, paradoxalmente, mais o eram, como o Wills, o Bernard Shaw, o Blatchford, que são vários autores ingleses da época dele, com os quais ele debate, né? Ele disse que esses autores, os progressistas, os revolucionários, os evoluídos, eles dizem não precisar mais de religião, não precisam mais de dogmas, mas eles possuem, sem saber, um dogma secular, um dogma laico, um dogma filosófico, por assim dizer, né? E é sobre tudo isso que ele busca combater, né? E também é interessante notar que todos eles, a maioria deles pelo menos, eram muito amigos dele, né? Então, qual é a decisão dele, né? Ele elogia o elogiável e combate o erro, né? Tanto que eu até separei uma partezinha que ele diz, né? Ocupo-me dele como um herege, isto é, um homem cuja visão das coisas tem a audácia de diferir da minha. Sim. Não me interesso do Sr. Bernard Shaw como um dos homens vivos mais brilhantes e mais honestos. Estou interessado nele como um herege, isto é, um homem cuja filosofia é muito sólida, muito coerente e muito errada. Então, quando eu li esse livro, me chocou bastante, porque o primeiro livro que eu li de Chesterton foi Ortodoxia. Sim. Eu já conhecia as frases dele, mas não tinha lido nenhum livro ainda. Eu falei, vou ler Ortodoxia, por algumas influências. E logo depois eu li Hereges. Quando eu li Hereges, eu falei, tem que ler Ortodoxia de novo, que eu li errado. Aí eu li de novo. Porque Herege me trouxe duas visões de mundo diferente, né? Primeiro, como no nosso Brasil os debates são tratados, né? Então é muito difícil hoje você ter debates tão saudáveis assim e você conseguir ver no outro as qualidades. E o segundo ponto, será que os debatedores de hoje têm qualidades? Porque, por exemplo, a gente pega esses caras, Bernard Shaw, eles tratavam de heresias filosóficas, mas, ao mesmo ponto, eles eram pessoas honestas, no sentido de, isso aqui, eu acredito que seja uma coisa verdadeira, é algo concreto. Hoje, as pessoas são muito maleáveis, elas mudam de ideia muito facilmente. Então, por exemplo, se a gente pega o comunismo, o socialismo, etc., né? Eles não são ideologia, né? Não é uma ideologia, não é uma ideia, é uma cultura. É uma cultura ideológica. Então, tudo que for bom, que serve para a ideologia, que serve para essa cultura, eles agregam, né? Então, para mudar de ideia é muito fácil. Então, se vidas negras importam, vem para mim.
Se aborto importa, vem para mim. Mas a partir do momento que isso não for útil para mim, vai para lá. Então, hoje é muito difícil você encontrar pessoas hereges, filosoficamente falando, honestas. É muito difícil. Então, tipo assim, as pessoas que criam opinião no Brasil hoje, a gente pega Anitta, Lucas Neto. Então, são homens de geleia, né? Então são pessoas que você não consegue nem elogiar. Não tem uma parte boa nisso, não tem uma parte boa, né? E esses caras da época dele, pelo menos uma parte boa tinha, né? Eles conseguiam, tá? Essa pessoa que enxerga o mundo dessa forma, ele quer um super-homem, mas ele acredita que tem um Deus superior. Então, tem algo de concreto, né? E hoje a gente não consegue enxergar isso, né? E isso me marcou bastante, porque para mim, antes, nessa época, era focado no Facebook. A gente quer ser cruzadinho de Facebook, quer defender tudo. Então, todo o debate girava nessa questão de destruir o outro e não destruir a ideia do outro. Então, para muitos de nós, esse livro também é uma grande lição, né? Para você ser uma pessoa, um debatedor maduro, estude para poder debater nas ideias, né? Então, quando você consegue fazer isso, você consegue ver no outro se ele tiver uma qualidade, né? Isso. Eu achei interessante essa parte que você falou dos heróis contemporâneos que a gente encontra, né? Uma coisa muito interessante, eu acho que o Bernard Shaw, o Blatchford, o Wills, eles eram extremamente brilhantes, eles eram brilhantes mesmo. E de tal maneira eram brilhantes que eles eram hereges convictos. E veja, na sua convicção, o maior orgulho que eles tinham era se pensarem ortodoxos. Ou seja, o Chesterton falou no início, né? E existe uma coisa muito estranha nos tempos de hoje, né? Se você voltar para o século XIV, o maior herege do século XIV, o Berengário de Tours, o Lutero, eles juravam que eles eram ortodoxos. Eles se envergonhavam caso alguém dissesse que eles eram hereges e tudo mais. Pelo contrário, eles eram ortodoxos e os outros são hereges. Hoje em dia, as pessoas elas batem no peito. Eu sou muito herege, eu sou meio herético, sou meio contra o sistema e tudo mais, né? Então, se torna algo de orgulho, né? Uma coisa que estranha até mesmo para os padrões de hoje, né? Uma coisa que é muito interessante nesse início com os heréis que ele trata, e que é o ponto, me parece que é um dos pontos, uma pedra de toque da obra, né? É que essas heresias dos autores, heresias filosóficas, né? Elas nem sempre são explícitas. Vejam, o Blatchford, o Rios, o Shaw, e podemos incluir alguns contemporâneos nossos, eles não têm nenhum problema desses, muitas vezes explícito. São algumas opiniões, né? O Chesterton ele fala que ele busca, né, ver esses autores e decifrar quais são as teorias de tudo, as teorias compreensivas que esses autores pressupõem. Esses autores que negam qualquer teoria compreensiva, eles pressupõem uma teoria compreensiva também. E o Chesterton ele busca mostrar, explicitar quais são essas teorias de tudo implícitas no discurso deles, né? Se dizem então anti-teorias de tudo, anti-compreensivos na visão de mundo, né? Então, ele fala uma hora no capítulo 1 que, bem, esses autores eles falam que nós podemos falar de todas as coisas, menos de tudo. Podemos falar de todas as realidades, menos sobre o fundamento dela. Nós podemos, bem, falar de tudo, exceto caso a gente queira falar do tudo. Então, isso é uma coisa muito interessante. São autores que têm uma cosmovisão implícita, mas negam qualquer possibilidade de cosmovisão. Então, a tese do livro, basicamente, ninguém escapa da heresia ou da ortodoxia. Sempre é preciso discutir esses pressupostos, né, no discurso deles. Sim, e também é interessante as pessoas dizerem, né? É muito difícil ler Chesterton, né? Porque tem muito paradoxo, etc. E porque tudo que ele diz tem muita coisa mais profunda do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, a parte que eu li aqui quando ele diz, né? É um herege, é um homem cuja visão das coisas tem a audácia de diferir da minha. Então, alguém que lê rasamente diz, né? Então, se eu não sigo o seu pensamento, eu sou um herege. Mas quando ele diz isso, né? O que ele quis dizer com isso? Tanto que na ortodoxia ele fala, eu descobri que essa filosofia não era minha, era do cristianismo. Então tem algo concreto, uma verdade
que eu aderi. Então, tipo assim, eu não criei essa filosofia. Ela já existia no Sim. mundo, né? O próprio Cristo a instituiu. Então, essa é a minha filosofia. E os outros autores que ele cita, alguma, todos eles, na verdade, vêm de teorias de outras pessoas. Então, por exemplo, a mais famosa é a do homem, do gigantismo, do grande homem, do super-homem, né? De Nietzsche, né? Porque quando você quer ser um homem grande, e o cristianismo diz ao contrário, né? Você tem que ser humilde. Então, o pequeno que vence, o pequeno humilde que será elevado. Então, a gente pode ver muito isso, não sei se você leu o Padre Brown, né? No capítulo, acho que, se não me engano, 4 ou 5, ele conta a história de um padre que ele se julgava Deus. O capítulo se chama O Martelo de Deus. Então, o padre tinha um irmão que pecava com algumas mulheres, ficava com a mulher casada, e esse padre, se achando no direito de julgar esse homem, pega o martelo e assassina o irmão. Porque o irmão estava pecando, ele queria julgar esse irmão. E o padre Brown diz, né? Do alto de uma igreja ou do alto de um cume, tudo que você olhar para baixo, você acha pequeno. E você acha justo ser capaz de julgá-los, né? Mas quando você se faz humilde, se faz pequeno, tudo que você olha para cima é muito grande. Toda montanha é muito grande. Então, quando você se faz pequeno, tudo que você vê é muito grande, né? Então, quando você se coloca como um homem comum, que é o que Chesterton prega, você consegue enxergar as maravilhas do mundo, né? Mas quando você quer ser o super-homem, tudo que você enxerga é pessoas que podem ser destruídas, vidas que podem ser destruídas. E o exemplo disso é o que aconteceu essa semana aí, né, essa questão do aborto, né? Sempre tem uma solução mais fácil, né? E só quem toma essas decisões são homens que se acham super-homens, que acham que podem decidir por todo mundo, né? Sim, exatamente. Então existe mais uma atualidade dessa obra do Chesterton, né? Um ponto que é muito importante, eu diria que é o segundo ponto, né, dessa introdução, um ponto bem vital para continuar compreendendo o Hereges, é essa ideia das cosmovisões. Estão ocultas, mais ou menos ocultas na obra e nas afirmações de cada um dos filósofos que ele trata, né? Ou seja, ele mostra que essas cosmovisões às vezes são tratadas de forma um tanto quanto menosprezadas. É como se elas não fossem importantes. É como se as visões que nós temos do mundo são menos importantes que os nossos atos. Bem, porque quando eu atuo no mundo, quando eu tenho uma ação, aí sim eu posso julgá-la, né? O que acontece? Mas enquanto só tenho uma ideia, a gente pode discordar sobre as cosmovisões de mundo sem problema algum, né? Nós podemos ter visões de mundo absurdas, isso não importa a visão de mundo que o homem tenha, né? E a visão do Chesterton é absolutamente a contrária. Ele mostra que as visões de mundo, elas importam, sim, em muitos sentidos. O primeiro deles é porque as ideias têm consequências graves. Primeiro, né? Eu lembro muito de uma frase, e por isso que o Chester escreve nesse livro, para mostrar como as ideias têm consequências. Lembro de uma frase que o Viktor Frankl escreveu naquele livro dele, A Sede de Sentido, em que ele fala que, bem, as câmaras de concentração não foram construídas por engenheiros necessariamente, não foram construídas, por químicos, por quem quer que seja. As câmaras de concentração foram construídas em escrivaninhas de filósofos que diziam que o homem nada mais era que, bem, um punhado de moléculas, ou melhor, hoje em dia a gente tem a segunda versão disso, né? Um punhado de células somente, né? E, bem, se o homem nada mais é do que isso, o que de mal tem em fazer dissolver esse punhado de células, né? Então, essa é a ideologia que cegou e que criou o nazismo. Ou seja, foi numa escrivaninha filosófica que o nazismo surgiu. E foi numa escrivaninha filosófica que o comunismo surgiu. Foi numa escrivaninha filosófica que o liberalismo surgiu, né? Então, as ideias surgidas da escrivaninha, elas têm consequências graves. E, bem, é preciso adentrar nelas e preciso levá-las muito a sério. Tem um exemplo muito interessante que a gente fala, né? Acontece que muitas vezes a gente trata, por assim dizer, as ideias como se elas não importassem, como se a nossa vida fosse uma coisa e as ideias que eu tenho fossem outra, né? Nós somos, por assim dizer, nós temos uma crença muito grande nas nossas ideias, mas nós somos hereges nos nossos atos. Né? Nós somos ortodoxos, como o padre Vieira dizia, né? Ortodoxos de credo, mas hereges de ação, de mandamentos, né?
E isso tem uma consequência muito grande. Tem um certo exemplo, uma certa tiradinha que fala, né? Fala que, por exemplo, é possível chamar um existencialista, um Sartre, por seu aniversário? É possível por acaso? Bem, se levarmos a sério, é impossível chamá-lo para o aniversário. Por uma razão. Como eu posso chamá-lo para um aniversário onde se comemora a grandeza, a extraordinariedade da vida com alguém que acha que a vida é um absurdo? Entende? Ou seja, o Sartre ele pode entrar no aniversário, a visão de mundo dele levaria à conclusão que não. E assim com muitas outras visões de mundo, né? Então as teorias, elas têm consequências, as ideias têm consequências. Então, se eu comemoro um emprego, se um amigo meu conseguiu um emprego, se eu sou, por exemplo, bem, um marxista e um amigo meu, ele ganhou um emprego numa empresa, grande empresa. Bem, a gente vê que geralmente nosso amigo marxista da faculdade vai comemorar, maravilha, mas você não percebe que há uma dissonância, um abismo entre a ideia e a prática? Assim também, né? As obras de misericórdia. As obras de misericórdia, né? Bem, qualquer pessoa, ou até mesmo as pessoas mais avarentas, elas ficam comovidas quando vê alguém passar fome na rua. Ou devem ter pelo menos algo no coração delas que chame por isso, né? Mas você não percebe que ter esse sentimento de caridade, de misericórdia, ela é totalmente incompatível com o espírito do Álvaro e assim por diante. Ou seja, já se de ver que as ideias têm consequências muito graves na nossa vida. Não, às vezes não tem consequências somente na política exterior, no direito internacional, mas tem consequências na fila do pão, por exemplo. Né? A ideia que o meu padeiro desposa, ela tem importância. Né? Se ele for um envenenador teórico muito grande, então, bem, vou pensar duas vezes antes de pedir um pão com ele, e assim por diante. É interessante eu tocar no assunto da literatura, porque é o que o professor Olavo sempre diz, né? Não tem nada que aconteceu na política do mundo que não esteja na literatura. Primeiro, sempre tem uma previsão na literatura. Então, as pessoas escrevem e depois acontecem. Sempre é assim, né? E o segundo ponto é que é muito claro, né? Essa visão de mundo que nós temos. Por exemplo, quem lê Crime e Castigo consegue entender o que o homem de hoje pensa, né? Essa questão, de novo, do super-homem. Consegue muito fácil entender. Então, quando a gente lê Hereges, a gente percebe muito bem isso, que Chesterton quer também nos mostrar um caminho, né? Antes mais do que debater e falar que a outra coisa está errada, ele quer debater e mostrar qual é o caminho certo. E por isso que ele também escreve ortodoxia, né? Porque como te diz, convidaram a escrever ortodoxia, né? A Convidaram. história foi a história mesmo, foi que ele tinha escrito Hereges e o autor falou, só respondo Chesterton quando ele chamou todos nós de hereges. Eu só responderei quando ele mostrar sua ortodoxia. Porque E ele, é muito fácil criticar. Então nos dê uma resposta. Qual a sua filosofia? Aí ele vai e escreve ortodoxia, né? isso, E eu acho que uma frase que sintetiza bastante essa introdução é aquela parábola da lamparina, que Padre Paulo Ricardo também faz no curso dele, né? Eu até gostaria de ler agora, porque é interessante demais, porque diz muito o que o homem moderno pensa hoje, né? E também nos mostra o que é uma luz, uma verdade absoluta, né? Que ele diz: suponhamos que surja em uma rua grande comoção a respeito de alguma coisa. Digamos, um poste de iluminação a gás, que muitas pessoas influentes desejam derrubar. Um monge, de hábito cinza, que é o espírito da Idade Média, começa a fazer algumas considerações sobre o assunto, dizendo a maneira árida da escolástica: consideremos primeiro, meus irmãos, o valor da luz. Se a luz for em si mesma boa, manteremos. Nesta altura, o monge é compreensivelmente derrubado. Todo mundo corre para o poste e o põe abaixo. Em 10 minutos, cumprimentando-se mutuamente pela praticidade medieval. Mas, com o passar do tempo, as coisas não funcionam tão facilmente. Alguns derrubaram o poste
porque queriam a luz elétrica, um progresso, queriam o progresso, né? Outros, porque queriam o ferro do poste, usufruir o individualismo. Alguns mais, porque queriam a escuridão, o mal, pois seus objetivos eram maus. Alguns se interessavam pouco pelo poste, outros muitos. Alguns agiram porque queriam destruir os equipamentos municipais. Anarquistas, né? Outros porque queriam destruir alguma coisa. E há uma guerra noturna em que ninguém sabe a quem atinge. Então, aos poucos e inevitavelmente, hoje, amanhã ou depois de amanhã, volta a perceber que o monge, afinal, estava certo e que tudo depende de qual é a filosofia da luz. Mas o que poderíamos ter discutido sobre a lâmpada a gás, agora teremos que discutir no escuro. Né? Então, essa é a demonstração de tudo que vivemos hoje. Além de mostrar muitas filosofias, os anarquistas, as pessoas que só querem o mal, que existem, com certeza existem, os capitalistas, os socialistas, né? E os progressistas, que Chesterton também bate bastante. Então, quem lê Heredes e vê que Chesterton criticando bastante o individualismo, né? No caso, o capitalismo opressor, já o considera um socialista, né? Aí passa um capítulo depois, ele mete pau nos socialistas. Então, ninguém sabe o que ele é de verdade, né? Ninguém Aí está vai pro protegido por essa. né? Mas, quando a gente fala de socialismo aqui, temos que lembrar que, nessa época, na Inglaterra, o socialismo não tinha tido o seu ápice ainda, né? Então era um socialismo ainda meio que light, né? Porque eles não tinham atingido o poder ainda. Estava naquela questão ainda de tomar o campo cultural. E esse foi todo o tempo. E logo depois, anos depois, que começou essa destruição de verdade, né? Então, nessa parte aqui, mostra o resumo desse livro, né? Eu acho que Chesterton tem algumas frases, ele consegue, em alguns capítulos, na verdade, ele consegue colocar em xeque a ideia do livro, que é mostrar tudo isso. Que tínhamos pelo menos um caminho, nós fugimos dele, e estamos brigando por caminhos diferentes, e hoje o mundo nos dá caminhos diferentes, nos dá muitas verdades, né? Mas só tem uma verdade que ilumina, só tem uma verdade que é a luz, né? E essa é a ortodoxia, essa é a luz de Cristo, né? Mas todos nós hoje buscamos um caminho nosso, e esse caminho estamos procurando no escuro, que ninguém sabe onde quer chegar. Então, é muito difícil, né? Então, Padre Paulo de Cara até diz depois, né? Estamos ainda numa rodoviária, esperando o ônibus, não sabemos para onde só nos importamos se o banco é confortável e o banheiro está limpo. O mais importante, que é o destino, a gente não sabe para onde estamos indo, né? Sequer quer saber, né? Sequer quer saber. Nem sequer quer saber. Isso. Muito. Essa frase, de fato, é uma síntese perfeita do livro. E só por essa frase já valeria a pena ler, né? Sim. E isso mostra, né, algumas das... Isso dá um gosto de algumas heresias que Chesterton trata. Primeiro, dos anarquistas, dos comunistas, dos capitalistas, dos liberais nesse sentido, né? E, bem, ele trata, né, sobretudo, de uma coisa muito específica. Né? Na introdução do livro, e já é um convite para ler, né? Trata-se também da raiz dessas heresias. A raiz dessas heresias é algo muito importante. Uma vez que essas heresias, elas surgem sobretudo, né, ou melhor, elas se consolidam com o que nós chamamos de as condições filosóficas da modernidade. Então, nós podemos dizer que Chesterton, ele se opõe, sobretudo, nas palavras aqui do que o Wangetti cita na introdução, ele se opõe, sobretudo, à filosofia moderna que desfaz, divorcia a realidade da inteligência, que estavam unidas até então por um lapso nupcial, por uma união nupcial entre mente e realidade. Ou seja, a verdade é a adequação da minha inteligência às coisas. Há uma ligação direta entre a inteligência e o real. Então, nessa época, o homem ele poderia olhar para a grama e dizer que ela era verde. Daí, a partir
da dúvida universal, as pessoas já até disso duvidam. Há uma separação, há um divórcio com consequências gravíssimas entre inteligência e realidade. E um pouco desse divórcio que acontece entre pensamento e vida, né? Os nossos hereges, eles querem dizer que são existencialistas, mas, vão para uma festa de aniversário, e assim por diante. Há uma dissociação entre filosofia e vida. Então, qual o problema, então, né? Qual o problema dos hereges de hoje em dia? É que, na verdade, eles acabam por ser ortodoxos, eles se acham ortodoxos de pensamento, mas, na verdade, com os atos deles, eles mostram que eles não creem eles mesmos nessa ortodoxia que eles pregam, nessas heresias que eles pregam, né? Então, esse é um dos pontos que o Chesterton ele quer colocar. Isso, filosoficamente, a gente encontra de uma forma muito, muito precisa, né? Na história da filosofia, para mostrar como o Chesterton está dialogando com uma história da filosofia muito anterior a ele. A gente consegue encontrar essa primeira dissociação entre inteligência e realidade lá no século XIV, sobretudo com Guilherme de Ockham, né? Que dissocia, né, os conceitos das realidades a que elas se referem, com seu nominalismo, com Descartes, que separa o pensamento, a existência e a res cogitans, e assim, com grande parte dos filósofos que os sucederam, até que hoje se perguntem muitos artigos acadêmicos se o mundo não é uma ilusão. Então, o Chesterton está debatendo de uma forma muito, filosoficamente muito densa, mas com os pressupostos muito bem ocultos, né? E que cabe aos seus leitores, cabe aos seus comentadores explicitar. Então, isso que eu acho. E é interessante também a gente entender que as filosofias são muito amplas, né? Então, sempre tem uma evolução dessa filosofia. Então, a gente pega o que discutia antes, né? Então, Moore discutia sobre subjetivismo, sobre a liberdade. Então, hoje a gente enxerga muito, muito nisso, né? Você pode fazer tudo o que você quiser, eu sou uma pessoa livre, você vê uma evolução. A gente vê a evolução de Nietzsche, sobre o super-homem. Então, seja feliz, independente do que aconteça. Então, se eu estou feliz, nada importa, se é bom ou é ruim. Então, tudo isso tem uma evolução, né? E Chesterton diz, né? E tudo isso se resume a uma evolução para uma pessoa que é um amante livre, né? E Chesterton diz, né? Todo homem que é um amante livre, ou ele é um traidor, ou ele é um escravo, né? Eu acho que nós hoje, quase todos nós, não somos traidores, mas somos quase todos escravos, né? Em busca dessa liberdade louca, essa liberdade que eu posso fazer tudo, né? Eu tenho que ser feliz a qualquer custo, né? Isso nos coloca em uma prisão muito grande, né? Numa prisão que é muito difícil sair, né? Porque quando nós vivemos a partir de dogmas, né? Tanto que ele diz que o homem é um criador de dogmas, né? E esse dogma que nos faz viver, né? Não tem como você viver sem saber o que é verdade e o que é certo, sem saber o que é certo e o que é errado, né? Então, quando você coloca um dogma em sua vida, você consegue evoluir, você consegue viver cada dia. Mas quando você se acha livre e que nada é certo, nada é errado, você se coloca numa prisão muito grande, porque tudo pode ser sua salvação, mas também tudo pode ser sua destruição. E a destruição é o que mais acontece, nos pensamentos principalmente, né? É como eu falei, tudo pode ser útil um dia, mas pode ser inútil no outro dia, né? Isso. E uma coisa que é muito interessante de todas essas correntes que ele trata, né? Ele busca mostrar, sobretudo, que, bem, as grandes metas que essas filosofias e pensamentos contemporâneos eles propõem, eles engolem o próprio rabo, em algum sentido, né? Eles se autofagocitam, né? Veja, se fala muito em liberdade, a liberdade total e tudo mais, mas essa liberdade, como a gente nunca viu na história, ela está fazendo os homens mais escravos de quaisquer vícios que sejam do que antes, quando eles eram escravos, antes, né? Naquela época, eu lembro de um trecho de Boécio, na prisão, sendo torturado, dizia que ele era o homem mais livre do mundo. E hoje a gente vê homens e mulheres, bem, numa sociedade de liberdade, muito livre e tudo mais, escravos seja das drogas, seja da pornografia, seja de qualquer vício que seja. Os homens, quanto mais louvam sua liberdade, mais escravos se tornam. Outro ponto,
que é muito interessante. É um certo progressismo, né? É um certo progressismo que, bem, eles dizem ser progressistas, mas com seus atos eles se tornam mais antigos e civilizações mais primitivas. Vejam, o caso dessa semana, né? A questão dessa semana. Vejam, a gente se paga de progressista, a sociedade paga de progressista, fazendo algo que os astecas faziam, os incas faziam. Ou seja, você está tão moderno quanto alguém do século XV. Uma sociedade primitiva e bárbara do século XV. Então, ou que encontraram no século XV, né? Então, veja, como é um paradoxo. Outra coisa interessante, o pessoal tanto fala, não, a liberdade, a vontade soberana do povo. Muito bem, perfeito. Mas quem é esse povo? Você não percebe que esse pensamento absurdamente soberano quanto ao povo atual não se está sendo altamente oligárquico? Não se está tratando somente desses poucos, desses nossos tempos, e se esquecendo dos milhares e milhares que nos antecederam e que têm o seu direito ao voto? Ou seja, é daí que já se tira até mesmo seu conceito de democracia dos mortos. Os mortos têm voto e têm voz. E como o Eliot falava, uma voz que ela perpassa pelo mundo, perpassa pelo céu como línguas de fogo. E ainda nos falam, né? Então, veja, as pessoas que mais dizem que temos que democratizar as coisas são as mais oligárquicas. Querem que apenas um pequeno grupo de iluminados intelectuais possam falar por todo o povo. Outra coisa bem interessante, né? O relativista, ele nega que a verdade exista, mas ele pressupõe que esta afirmação de que a verdade não existe seja a única verdade, inquestionável e indubitável. Ele, para não ser dogmático, o que ele faz? Ele funda o primeiro dogma. Então, assim por diante, né? E ele Assim por responde, diante. né? Se ela é relativa em relação a quê? Isso, isso, E quando isso mesmo. você fala de progresso, né? E progresso nos traz a imagem de quê? De direção, né? Falta tem como Isso. progredir e ter uma direção, e todos eles não têm uma direção. É como eu falei do ônibus de novo, né? Todos querem ir para o ônibus, querem encontrar uma cadeira limpa, confortável, um banheiro limpo, cheiroso, mas não importa para onde esse ônibus esteja indo, né? E voltando de novo ao subjetivismo, né? E é interessante, ele também escreve aqui, deixemos de lado todos os padrões arbitrários e abracemos a liberdade. Caso isto esteja logicamente compreendido, significa não decidamos o que é bom, mas deixemos que seja considerado bom não decidir. Diz também, fora com nossa antiga fórmula moral, sou pelo progresso. Isso, logicamente compreendido, significa não fixemos o que é bom, mas estabeleçamos se vamos receber mais do mesmo. Diz ainda, não é nem na religião nem na moral, meu amigo, que repousa a esperança da raça, mas na educação. Isso claramente expresso significa, não podemos decidir o que é bom, mas deixemos que seja dado aos nossos filhos. Ele é muito profundo nessas palavras dele, porque como o Padre Ricardo também diz depois, ele também concretiza aqui no livro, né? Tudo tem importância, exceto tudo, né? Isso, Então, isso. quando ele diz isso aqui no livro, parei e pensei, né? Rapaz, e o pior que é mesmo, né? Eu fiz uma live semana passada e a gente falando sobre o homem moderno, né? E uma frase que quem disse foi o Ícaro de Carvalho, eu achei muito forte, muito bonita e demonstra não só os hereges daquela época, mas também os hereges de hoje. Como nós modernos somos tão frágeis, né? E diz assim, a frase de Ícaro de Carvalho. Ele comentava o que há de errado com o mundo, mas ele queria dizer sobre os modernos. O outrora triunfante, criação, a imagem e semelhança de seu Deus, caminha agora como um peregrino em terras desconhecidas. A modernidade não é uma batalha, é um massacre. Distanciado da sua condição metafísica, sobra ao homem moderno a preocupação com os pormenores, a fila do banco, o fódio do suco e o apego a uma recém-surgida cultura da felicidade ininterrupta e vazia, que durará até o final da estrada, onde todo o resto é escuridão, né? Então, hoje, é muito mais fácil a gente discutir se uma coisa vai ter muito sódio, a gente se irritar com a fila do banco,
se uma coisa tem glúten ou não, né? Tudo tem importância, exceto tudo, exceto sua alma, né? É mais fácil você tirar o trauma de uma gravidez esperando 2 semanas e adotar a filha, mas o mais fácil é fazer o quê? É abortar, matar a criança, né? Então, o que é importante é a alma da pessoa, e isso a gente pode ver, por exemplo, recentemente, muitas MIFAs fechadas, né? Mas estamos fechando por conta da saúde. Então, o material tem importância, mas o espiritual não tem importância, né? Isso. É bom você usar máscara, mas sua alma que, desculpa a palavra, que se lasque, né? Isso. Pode ter supermercado lotado, pode ter lojas lotadas, mas não pode ter missa, né? Não pode ter confissão. Mas é isso que tem importância, né? Isso tem importância. Então, tipo assim, seria mais que algo como heróico, né? Alguém se entregar. Então, quem quiser se confessar, venha. Quem quiser comungar, venha. Mas o que fazemos é fugir, né? A gente foge disso. Então, eu posso ir no supermercado, mas eu não posso ir para a igreja. Eu posso cuidar de tudo, exceto do que realmente importa, que é a minha alma, né? Posso cuidar de tudo menos do uno necessário, né? É a única coisa necessária. Então é uma coisa muito estranha, né? E, bem, acho que a gente está com alguns minutos, né? A gente poderia tentar responder a pergunta, né? Por que ler herege hoje? Eu vou dar algumas respostas que eu daria, daí eu te convido também a me dizer, por que se lê hereges? Realmente, por que alguém deveria lê-los, né? Primeiro, eu penso que uma filosofia do senso comum, ela é a solução contra um certo dadaísmo filosófico hoje em dia, contra a filosofia que considera que a grama é verde, que há uma ligação nupcial entre a realidade e a inteligência, ela é perfeitamente um antídoto contra não uma pintura dadaísta, mas contra uma inteligência dadaísta. Uma inteligência desordenada, uma inteligência que não sabe onde começa, não sabe onde termina, não sabe de onde vem e de onde vai. Segunda razão que eu daria é porque é uma filosofia simples. É uma filosofia que dá para conversar com o meu padeiro, é uma filosofia que dá para conversar com o maior sábio do mundo. E, bem, essa filosofia, por sua abrangência também, porque ela trata tudo que é humano e nada do que é humano lhe é alheio, ela consegue ser o antídoto perfeito para uma certa miopia do especialista. O especialista é que é míope, só consegue enxergar de perto, só consegue enxergar as minúcias muito grandes, mas não consegue enxergar o todo no qual essa minúcia está inserida. Ou seja, é uma filosofia da simplicidade e da abrangência contra uma certa miopia do especialista. O homem, ele é um especialista em formigas vermelhas do deserto do Saara, dentro de uma terra específica, dentro de uma pedra específica em que essa formiga mora. Ele é hiper especialista nessa formiga, mas em todo mundo ele, digamos que não é tão assim. E a terceira e última razão que eu daria é que essa filosofia ela é uma filosofia extremamente reverente. Ela faz exatamente aquele trabalho que Pascal fala. Que o primeiro trabalho da filosofia da razão humana, o último trabalho da razão humana, é saber que infinitas coisas a transpassam, né? A transcendem. E essa filosofia ela percebe isso. E, bem, ela possui uma profunda reverência contra uma certa tendência a uma fáustica curiosidade. Fáustica no sentido, relembrando o Doutor Fausto de Goethe, né? E o Doutor Fausto é aquele que fez até um pacto com o diabo para que ele pudesse, bem, ter todo o conhecimento do mundo. Hoje em dia a gente vive uma certa tendência a uma curiosidade fáustica, né? E, bem, essa filosofia da reverência, ela consegue olhar muito melhor, porque ela consegue ser reverente, abaixar a cerviz para reverenciar a verdade que passa caminhando ao seu lado, né? Então, o homem aqui, ele está mais perto de si que qualquer outra pessoa, né? O homem moderno está mais perto de si que qualquer outra pessoa, mas ainda assim ele não se conhece. Ele conhece a formiga do Saara, mas não conhece a si mesmo. Ele conhece os mares, os mundos, mas não conhece a si mesmo. Tem ignorância maior que essa? Então, para deixar essa ignorância, é um antídoto bom. É como ele diz, né? Nunca as pessoas estiveram tão acompanhadas e tão sozinhas, né? Como a época de hoje, né? E, a essas perguntas eu só consigo dar uma resposta, né? Minha resposta seria: porque o mundo me alimenta, mas só uma verdade me sacia,
né? Por que eu falo isso? Porque esse livro herege, eles não colocam no caminho para a ortodoxia, né? Como a trilogia, como a ortodoxia é o segundo livro, então também é um progresso, né? Então, de herege para a ortodoxia. Então, eu te critico, mas eu te mostro um caminho. E esse caminho é a ortodoxia, esse caminho é a verdade. E nossa alma precisa desse progresso também. Nossa alma quer voltar para aquele que é nossa fonte de vida, né? Que é o próprio Deus. Então, por exemplo, hoje vivemos de forma, podemos dizer assim, antinatural. Para a gente pegar os elementos da natureza, por exemplo. Se a gente pega uma areia, a terra, né? Se a gente solta a terra no chão, ela cai. Porque a terra é densa e se concentra mais no chão, né? Ela busca onde tem a sua maior concentração. Se a gente pega uma água, joga numa terra, ela vai afundar. A terra suga porque abaixo da terra é onde tem maior concentração de água. Então ela vai se unir à sua fonte natural, né? Sua maior concentração. Se a gente acende um fogo, o que ele faz inicialmente é se elevar. O fogo quer subir, né? O fogo se eleva. Se a gente pega um vento, o vento se expande, porque o ar é expansivo, né? E nossa alma, mesmo que materialmente a gente se alimente, ela quer voltar para a sua maior concentração, para a sua fonte de vida, que é o céu, né? Que é Deus. Então nós somos feitos não só de carne e osso, mas também de alma. E essa alma precisa dessa maior concentração, dessa verdade absoluta, que é o próprio Deus. Então nós hoje fugimos dessa verdade, fugimos desse Deus. Então essa ortodoxia é como se fosse um caminho para essa busca natural do amor de Deus e da verdade. Perfeito. Muito bom. Gostei dessa frase do final. O mundo me alimenta, mas só a verdade me sacia. E com isso a gente pode, eu creio que, encerrar e deixar um grande convite para amanhã. Mais um dia que vamos ter também de ter a graça de te ter para também falar para a gente sobre Cheston. E foi muito bom hoje, uma graça muito grande. E só essa frase do final já me saciou, já está me saciando e vai me fazer pensar e remoer ainda muito mais. Danilo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tudo, obrigado por essa live e espero que ainda seja uma semana ainda muito fecunda e que possamos fecundar essa terra, né? Essa terra ainda deserta, com esse grande pensador do Chesterton, que ainda é tão pouco conhecido. Eu agradeço também o convite do Centro São José, né? Porque quem diria que estaríamos hoje, né? Um grupo, um centro do Pará, com uma confraria da Bahia, né? Estarão discutindo sobre um livro de Chesterton, né? Até onde, até onde esse Chesterton pode chegar, né? E se Deus quiser, será canonizado. Se Deus quiser, a gente tem que rezar também, né? Para que ele seja canonizado, porque ele tem muito a nos ensinar, né? Então, eu agradeço muito por essa live, né? A gente poderia ficar falando aqui desse livro Horas e horas. horas e horas e horas, porque a gente em si não entrou muito em cada capítulo do livro, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer o que é o mais importante do livro, que é essa direção mesmo, né? Mostrar o que está errado e mostrar o caminho certo, né? Então isso é muito importante. E Chesterton tem muito a nos oferecer, né? Se a gente está aqui é para ser útil também, não só ao nosso grupo, a confraria, ao centro, mas também a Jesus Cristo, né? Então, que Nossa Certamente. Senhora possa abençoar também o centro de São José e também sua vida, tá? Assim seja, amém. Amém. Abraço Obrigado, Danilo. e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.